Bem, para que uma mulher se considere autodeterminada, primeiro dizer que isso aqui tem um custo. Tem um preço. A autodeterminação tem um custo porque a pessoa tem de estar capacitada a enfrentar aquelas pessoas que são contra a sua autodeterminação. Então, por exemplo, a autodeterminação pressupõe implícita ou explicitamente a independência. Sim. Uma mulher autodeterminada é uma mulher independente, é uma mulher autônoma, é uma mulher que é dona de si, é dona dos seus pensamentos, caminha por si mesmo, com os seus próprios pés. E isso aqui tem um custo, porque desde o momento em que a pessoa se assume como independente, deve saber que não poderá depender de ninguém. Pronto, se bem que o homem é um ser social e como tal depende da interação com os outros homens, mas homem do ponto de vista geral, não é? Mas Há quem diga que a nossa língua é machista, só por esse facto de quando você fala o homem, homem, estás a falar homem e mulher. sim, O que não acontece, por exemplo, no inglês. no No inglês inglês, é diferente. sim, Quando você quer falar as pessoas, people, people, pois, woman, man, women, men, yes, e é por aí. Agora, aqui não. Aqui, nosso português não é assim. não é assim, Se bem que português não é nosso, né? é isso mesmo. Mas pronto, tornou-se nosso por herança. Quando fala homem, está a falar. Quando falei de homem, falava de homem e mulher. Sim, o homem é um ser O social. homem é um ser social e, como tal, precisa dos outros homens para poder se estabelecer ou se firmar na sociedade. Sim. Entretanto, quando a mulher se diz autodeterminada ou independente ou autônoma, né, tem que saber que isso aqui tem custos. E quais são os custos? Os custos passam necessariamente em focar-se, conquistar a independência financeira, que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque a mulher, enquanto mulher, enfrenta muitos desafios. Por quê? Porque é a ela que se incumbe a responsabilidade de procriar. Principalmente neste sentido, por causa de ter essa responsabilidade de procriar. Então, às vezes, é um pouco mais difícil ter essa autodeterminação e essa independência financeira por conta das dificuldades que uma mãe jovem, por exemplo, possa enfrentar. Então, neste sentido, é preciso que a mulher tenha, que invista muito em si, que invista em si, que trace metas e persiga tais metas com muito esforço e muito trabalho. Principalmente porque, pronto, digo isso porque é difícil, se não mesmo utópico, dizer que alguém é autodeterminada sem que tenha independência financeira. A autodeterminação, apesar de que a independência financeira é um caminho também, não é? A percorrer, não é? Que pode também ser consequência dessa autodeterminação. Mas o se firmar, a questão de se firmar e ser independente é muito ligada a essa independência financeira, essa autodeterminação. Porque, tal como o doutor já disse, nós temos uma sociedade um pouco machista, em que, para que a mulher, por exemplo, faça as suas escolhas, enfrenta muitos desafios. E, às vezes, há oportunidades que são dadas a filhos homens que não são dadas a filhas meninas. Por quê? Porque o que é que se tem em mente? É que ela é menina, há de se casar, então o seu marido há de lhe dar já a estabilidade de que há de precisar. Então, nesse sentido, enquanto que o homem, como ele é o provedor, por exemplo, aparece um emprego, uma única oportunidade de emprego, tem filhos homens e tem filhas meninas, indubitavelmente essa vaga há de ser destinada a um filho homem, porque acham que a mulher não precisa. Então, é por esta razão que é necessário que a mulher seja firme nos seus ideais e porque as dificuldades que a mulher enfrenta começam mesmo na própria família. É a própria família que começa já com os empecilhos para o desenvolvimento da própria mulher. Então, é necessário que ela transponha esses obstáculos que vai encontrando a partir mesmo da família, para que consiga, então, se firmar na sociedade, mostrar que é uma pessoa capaz, procurar por si mesma, porque normalmente as mulheres procuram por elas mesmas os postos de trabalho. Procuram por elas mesmas, porque raras vezes eles são assim apresentados, ainda que haja oportunidade, eles são apresentados por um familiar, por um pai. O pai acha que tem que ser o rapaz e não a menina. Então,
São muitos desafios para se alcançar a própria autodeterminação ou a própria independência feminina, se assim posso dizer. Mas a independência feminina, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista afetivo, quer do ponto de vista psicológico, se assim posso dizer, parte muito da sua autodeterminação, ainda quando se está inserido dentro da família. Porque se há pessoas que, por exemplo, há meninas, como estamos a falar de mulheres, há meninas que se acomodam, por exemplo, pelas posses do pai, pelas posses familiares. Acham que... Elas acomodam-se mais pelas posses do marido. Parece que Não, eu me refiro... há muitas mulheres que elas querem poupar esforços. O que é que elas fazem? Preparam-se, ficam bonitas, ficam à espera que um ricaço as conquiste. Exato. Né? E já alguém disse que só existem duas formas de se tornar rico rapidamente. Sim. Ou ganhas Na loteria. na loteria, Sim. ou então casas com alguém rico. Exato. São duas formas Ou legais. herdas, né? Ou por herança. Herança, eu acho que se o pai é rico, você já pode sentir rico. Né? Mas Yeah. do nada eu ser um pobre, coitado, uma pobre, coitada, pode se tornar rica de duas formas Sim. diferentes. E parece que a mentalidade feminina também falha nesse ponto. Falha muito, porque tal como eu dizia, por exemplo, para além dessas vertentes que o doutor acabou de frisar, há meninas que dormem na sombra da banana negra, na sombra das posses dos pais, porque há muitas, por exemplo, que têm pais abastados e acham que já não podem trabalhar, não precisam de trabalhar, porque já têm as coisas ali. Mas dizer que eu, por exemplo, sou defensora de que, independentemente do meu pai ser rico, eu tenho de conquistar as minhas coisas para que os meus filhos se possam orgulhar de mim também. E sempre eu fui defensora também de que eu não dependeria de um marido. Eu sempre defendi que não havia de depender de... É engraçado, ainda enquanto criança, sem saber se me casaria ou não, mas eu já defendia que eu nunca devia depender de homem. Eu teria de trabalhar, desde a formação. Eu Sim. sempre disse que eu tenho de me formar. Quando crescer, eu quero ser doutora. E eu sempre disse que eu queria ser doutora, não porque me chamam de doutora, mas porque ascendi a categoria de doutora. Só que pronto, o nosso curso em si mesmo, ainda que de forma precoce, já nos atribui assim esse Sim, esse é um título emprestado. emprestado, exatamente. Mas eu sempre defendi que eu devia estudar, eu devia ser doutora, que eu teria as minhas coisas, porque eu nunca me vi numa posição de depender nem dos meus pais. Pronto, depender deles até onde a idade até onde a idade me permitiu. Sim. Dependi deles até onde achei que podia depender. Mas dali para frente, eu sempre tive um instinto muito independente, muito de luta. E tracei essas metas para mim, que eu não seria dependente de ninguém. Ainda que eu tivesse um marido rico, aquela riqueza, eu sou do tipo de pessoa que diz assim, essa riqueza é tua, eu vou conquistar a minha, independentemente de sermos um casal. E porque eu penso que desde o momento em que a pessoa tem essa autodeterminação, tem esse foco de conseguir as suas próprias coisas, isso dá muito mais força para lutar, para conseguir aquilo que a pessoa quer. E eu penso que as pessoas crescem mais assim, quando têm a vontade de conseguir as suas coisas. Porque imagina um casal onde a mulher tem muita vontade de conseguir as coisas e o homem também. Quanta prosperidade. É uma Muita. bênção. Porque eles lutam ambos e conseguem. E as tantas não abrir e fechar os olhos e veem que pronto, conseguiram muita coisa, até para além daquilo que foram desejando ao longo dos tempos. Então, eu, diferentemente de algumas irmãs que acham que as coisas têm de cair assim. Irmãs no contexto geral. Senão vão pensar que a doutora está falando Irmãs das enquanto irmãs de mulheres. casa. Não, irmãs enquanto mulheres. Sim. Mas pronto, as minhas irmãs, graças a Deus, também são muito batalhadoras. Sim. São muito batalhadoras e inspiradoras, se assim posso dizer. Nós aprendemos a ser independentes muito cedo, porque eu me lembro que quando a minha mãe começou a trabalhar no município distante.
e eu tinha 8 anos. E nessa altura eu já contribuía de forma efetiva para o ganha-pão da nossa família. Então, essa questão de ser independente, de ser batalhadoras, é uma questão assim de uma coisa de muito cedo.